Olá, boa noite. Boa noite a todos. Esperar o Dan chegar. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, a gente está ajustando aqui. Eu vou pedir a quem já conectou para me dar um oizinho legal, se tá me ouvindo bem, se o som tá legal, se a imagem tá bacana. Coloca aí a cena, coloca um legalzinho se estiver me ouvindo bacana, se estiver me ouvindo bem. Sejam bem-vindos a mais um ciclo de lives. Eu gosto de começar explicando um pouquinho o propósito dessas lives, tá? Aqueles que não me conhecem, que são seguidores do Dan, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Dan já deu sinal de vida, tá aí. Meu amigo, pode me convidar, que eu gosto de começar já com meu convidado, tá? Eu fiz um primeiro ciclo de lives. Eu sou Cássia, sou psicóloga em formação, sou médica veterinária, sou administradora e trabalho com gestão. Eu fiz um primeiro ciclo onde eu falei de algumas eu chamei de ciclo reinvente-se, né? Porque a gente começou a trabalhar competências, habilidades e algumas coisas que eram importantes para esse momento de pandemia, para a gente se reinventar. E compartilhamos 7 lives com conteúdos bastante interessantes, que estão disponíveis no IGTV, estão disponíveis lá no meu canal do YouTube. E nesse segundo momento, quando eu comecei a pensar sobre como continuar essa contribuição, eu entendi que nós precisávamos de histórias reais. Nós precisávamos agora colocar em prática tudo que havíamos aprendido. Dan, se você quiser convidar, meu amigo, pode convidar, fica à vontade, tá? Já para eu te dar o aceite aqui e a gente já interagir, tá? E a proposta desse segundo ciclo é trazermos para vocês pessoas que eu não considero pessoas comuns, mas eu considero pessoas especiais, pessoas que se destacaram, pessoas que aproveitaram cada oportunidade que a vida deu. Boa noite, meu amigo. Boa noite, gente, tudo bem? Seja bem-vindo, sejam bem-vindos, você especial. Deixa eu aumentar um pouquinho o meu volume aqui. Eu queria que o pessoal desse um ok, se estão nos ouvindo bem. Galera, tá todo mundo me ouvindo bem? Dá um sinalzinho aí de ok, só pra gente saber se tá tudo em ordem. Dan, eu estava falando com o pessoal, né, sobre o propósito dessas lives, tá? Eu fiz um primeiro ciclo falando sobre competências, habilidades e alguns conteúdos que eram importantes para as pessoas se reinventarem. Eu chamei de reinvente-se com eficácia. E a proposta agora é a gente colocar em prática as habilidades do reinvente-se. E aí, quando eu pensei, como que eu vou continuar essa contribuição? Eu falei, gente, a gente precisa de vida real, a gente precisa de casos que as pessoas se motivem e entendam assim, eu também posso, né? Porque eu acho que tem muita fake news por trás de algumas competências, tem muito sonho que não está amarrado com propósito e meta, enfim. Então, o propósito dessas 7 lives é que a gente saia daqui e que as pessoas que participem saiam daqui dizendo assim, eu também posso, é possível fazer algo hoje, é possível começar a agir. E, obviamente, eu fui buscar as minhas memórias de pessoas que eu acredito que aproveitaram as oportunidades das menores até as maiores. E, inevitavelmente, me veio você na cabeça, né, meu amigo? Ai, que honra! Porque se tem uma pessoa que eu vi que aproveitou cada minuto dos nossos contatos, foi você. E aí eu usei lá no meu texto com muito cuidado, entre aspas, o termo pessoas normais ou pessoas comuns, mas eu botei um par de aspas entre os comuns, porque de comuns vocês não têm nada, né? Comuns, para mim, são as pessoas que estão aí diante desse cenário e que estão achando que vai voltar tudo ao normal,
ou que tá achando, ou que de repente estão paralisadas. Entendo que tem vários motivos para paralisarmos, né? Sim, lógico. Mas também temos muitos recursos para sair da paralisia, da parada, da estagnação. Antes da gente começar, eu gostaria de te agradecer imensamente por você ter aceito o meu convite tão prontamente. Fico muito feliz. Queria explicar às pessoas o que é esse QR Code aqui atrás, tá? Eu faço parte de um projeto social muito lindo, chamado Projeto Estrela da Manhã, que é um projeto que viabiliza sonhos para pessoas de comunidades vulneráveis. Você sabe disso, eu falo, e as oportunidades estão aí para todo mundo. Não é bem assim, né? Os contextos não são iguais. E quando eu falo, se o contexto é aparentemente igual para a maioria, a gente fala de um contexto de pandemia e tudo, mas a gente sabe que as oportunidades não são iguais. E que elas não aparecem de forma substancial para todo mundo, né? Então, esse é um projeto social que é aqui na minha cidade, no bairro de Vida Nova. Foi idealizado por uma senhorinha linda. Senhorinha, ela vai se retar, porque eu chamei ela de senhorinha, que ela só tem 51. E que foi menina de rua, que tem uma história fantástica e que hoje conduz esse trabalho aos trancos e barrancos. Há 2 anos atrás eu a conheci e ela me pegou pelo pé, pela mão, pelo coração e eu me lasquei foi toda, que agora eu não consigo sair mais de lá. E esse QR Code é uma forma de ajudar o Projeto Estrela da Manhã. Também sigam, né, GP Estrela da Manhã, que é Grupo Estrela da Manhã no Instagram. Quem quiser conhecer um pouquinho do que ela faz, o que nós todos como voluntários fazemos lá. Então, é um pedido, né? E quando eu peço R$1, R$5, qualquer valor, qualquer coisa que a pessoa possa doar para a gente, nossa, é uma fortuna. Tá? Não, e você está se convocando, então assina embaixo, gente. Quem aí for dos meus seguidores... É um projeto muito verdadeiro, muito lindo, muito cheio de amor e que já salvou muitas vidas e que vai salvar muitas outras, fazendo o que você conseguiu captar, sabe, Dan, em algumas horas de treinamento. Então, vamos lá. Eu quero começar, eu quero te dar a palavra, eu quero que você conte um pouquinho da sua história, um pouquinho quem é Dan, como tudo começou e como você foi parar nesse mercado pet. Bom, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Danilo, Dog Style aqui do Rio de Janeiro. Caí de paraquedas aqui por necessidades em casa. Um amigo meu pediu ajuda para cobrir as férias dele no pet. E aí minha mãe falou, vai. Perguntou nem o que era, qual era o emprego, o que tinha que fazer. Só me jogou e me mandou ir. Então começou como um desafogo, né? Minha mãe sozinha para 3 filhos. Então, assim, eu jamais imaginava lá no começo que daria nisso. Até então era só mais uma forma de estar ajudando, que ia ser passageiro, enfim. Comecei como entregador de pet shop. Na época que eu comecei, ninguém sonhava em trabalhar com banho-tosa. Banho-tosa, na verdade, era motivo de vergonha. A gente ficava trancado lá no fundo da sala, lá no pet shop imenso, uma portinha que parecia o banheiro, era o banho-tosa. Sendo que ali foi onde começou a surgir as minhas oportunidades, né? Comecei a ganhar a caixinha de um cliente aqui, comecei a ganhar a caixinha de outro ali, um pedia para passear depois do horário, e aí aquela portinha foi ficando maior, né? E hoje está eu aqui. Fala um pouquinho do que você faz. Quando eu coloquei lá, viu, groomer, aí algumas pessoas rapidamente começaram a me perguntar, o que é isso, né? Fora as pessoas que te conhecem, que sabem o que é isso, para muitos segmentos é uma palavra totalmente estranha, né? Então fala um pouquinho o que é que um groomer faz. Bom, gente, então, groomer, para quem não sabe, é a tradução de tosador, né? Quem trabalha com estética animal. É uma adaptação que nós fizemos aqui para o Brasil, né, de ser algo diferenciado, de ser alguma coisa com maior quantidade de conhecimento sobre diversas raças e tudo. E, no caso, eu sou groomer em domicílio. Então, eu faço esse serviço diferenciado de estética animal, sendo que na casa dos clientes. Né, o que, para o nosso cenário atual, caiu como uma luva. Quando eu te conheci, Dan,
foi num treinamento, né? E você estava meio que de paraquedas também no treinamento, né? Sem paraquedas, na verdade. Você estava sem paraquedas. Você meio que se ofereceu, né? Naquele contexto de quero participar, posso participar. E eu queria saber, assim, qual era o seu conceito de empreendedor antes de passar por aquela experiência, naquele momento? Quem era o Dan naquele momento? Olha, antes de te conhecer, antes de passar por aquilo, antes de ser atropelado por aquela aula, eu achava que eu estava muito bom, estava muito bem onde eu estava. Eu tinha uma cartela de clientes, não tinha nenhum dia vago na minha agenda, estava ganhando meu dinheiro, então para mim estava ótimo, né? Ali naquela oportunidade eu estava trabalhando como promotor de cosméticos, então assim, eu estava começando a conhecer as pessoas na rua e ganhando meu dinheiro por fora, então para mim estava ótimo, né? Tava nessa linha, não está me faltando nada, estou ganhando o suficiente, então para mim tá bom. Eu tinha esse conceito antes de você me dar aquela pedrada. Antes que o pessoal fique me julgando como a minha malvada favorita, sei lá, uma perversa, o que é que significou, o que é que foi pedrada para você? Vamos traduzir. De coração, eu queria que as pessoas entendessem que eu não te trouxe aqui para você falar porque você se transformou, porque não tinha só você naquela sala. Não, tinha muita gente. Tinha muita gente. Então, quando eu falo de treinamento, quando eu falo de transformação, instrutor e facilitador nenhum transforma ninguém, tá? Não. Então, tinham muitas pessoas naquela sala, ali sim eu posso dizer que todos estavam sob a mesma condição, sobre a mesma disponibilidade de conhecimento, de conteúdo, todos tiveram as mesmas oportunidades, né? E alguns agarraram, outros acharam que estava bom, outros se modificaram, enfim. Eu não estou aqui para julgar quem, mesmo porque felicidade e sucesso é muito relativo. Exatamente. Mas o que é que começou a mexer com você? O que foi que mudou? Antes de você responder isso, né, comece a pensar aí, o que é que mudou em você? Porque quando eu trabalho com as pessoas, eu primeiro gosto de saber o estado atual. O que é que elas entendem como empreendedorismo, né? Os paradigmas, as mentiras e as falsas verdades. Às vezes eu vejo as pessoas dando treinamento dizendo, bata no peito, você pode tudo. Eu fico com medo daquela pessoa passar 3 dias naquele treinamento e depois pular do quinto andar com a capa nas costas, achando que pode voar. Mais ou menos isso. E não é assim. O pensamento positivo, tudo isso é muito bacana. E você sabe que eu bebo dessa fonte, eu acredito nisso. Eu acho que uma premissa é a pessoa acreditar nas capacidades. Primeiro, tomar consciência das capacidades delas, não o que ela acha que ela é, mas o que ela essencialmente é. E aí quando foi uma das primeiras características que eu observei em você naquele treinamento, você começou a perguntar para as pessoas, como as pessoas te percebiam, né? Sim. Então é um ponto. Não é o que eu acho de mim, mas o que o mercado está achando de mim. E aí, quando a gente fala de empreendedorismo, eu vejo muita gente sonhando, imaginando, querendo ser gestor do seu próprio negócio, porque não quer trabalhar para os outros, mas que não segue etapas, né? Então, o que é que mudou daquela sequência? Porque não foi um treinamento só não, viu, gente? Que não tem mágica. Então, foi muito. Foram 2 anos, foram quase 2 anos, né? Foi uma sequência de treinamento e o mais importante era o que você fazia pós-treinamento. Exatamente. Toda vez que tinha um encontro, o que é que você fazia? Eu tentava não, né? Eu colocava o máximo de coisas que eu tinha naquele treinamento em prática. Porque, assim, o que acontece? Em qualquer área, se eu recebo um conhecimento, eu sou muito disso. Isso é uma coisa que eu trago comigo. A pessoa falou que me deu um caminho, beleza. Eu pego aquele caminho e vejo se realmente aquilo é bom para mim. A princípio, logo no primeiro dia de treinamento, quando você começou a falar comigo, eu falei assim, gente, o que isso tem a ver com o meu mercado? O que isso tem a ver com o que eu faço, com o que eu deixo de fazer? Aí, fiquei meio assim, né? Falei, paciência, mesma coisa, mais do mesmo, né? Mais uma pessoa que vai vir aí, vai falar e pronto. Sendo que começou a me chamar a atenção que você dava umas cutucadas assim, sabe? E essa cutucada era boa, porque incomodava. E é exatamente onde eu achava que estava tranquilo.
Então, assim, eu era um empresário, eu na minha cabeça, né? Eu era um empresário de sucesso porque minha agenda estava cheia e pronto. Só que eu não via que eu mesmo estava criando um muro em minha volta porque eu coloquei um limite. Então, assim, ali para mim estava bom, então tá ótimo. Quando você chegou e derrubou esse muro, na parte de comunicação assertiva, naquela parte de gestão de tempo, essa coisa do celular, essa coisa do que era os ladrões do nosso tempo, né, ao longo do dia, eu comecei a transformar aquilo ali, eu comecei a fazer aquilo ali na parte de contabilidade. Se eu ficar no celular quanto tempo eu poderia estar aplicando em outra coisa. Outra coisa também que eu trouxe comigo dali daquele treinamento foi a parte de concentração. 25 minutos para 5 de descanso. Eu comecei a fazer aquilo ali aplicando nos meus serviços. Eu falei, vou ficar 25 minutos sem responder ninguém, dando banho no cachorro. Vou ver quanto eu consigo fazer com 25 minutos com esse cachorro. Então, eu conseguia dar o banho e secar metade dele. Eu conseguia, se fosse muito pequeno, dar o banho. E aí, 5 minutos eu ia lá, respondia alguém, pegava o celular, tirava uma foto. E você ganhava qualidade nisso? Você ganhava qualidade quando você estava concentrado? Muito. Porque o que acontece? Eu não tinha distração. Era só foco. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a multiplicar isso ao longo do meu dia, o meu ganho de tempo foi maior, o meu serviço passou a estar muito mais focado e foi onde a minha escada começou a subir, porque começou a ser notada por cliente e por outros profissionais também. Então, assim, o foco não é só acordar e falar que eu estou indo para a academia. O foco são essas pequenas coisas que foi exatamente onde você tocou para mim. Falou, olha só, Danilo, na verdade não era direcionado só para mim, né? Era para a turma inteira. Eu acho tão engraçado, viu? Ele tá falando assim, quando você falava para mim, eu falei para 40, você tomou, a carapuça caiu, porque eu sentia. Eu falei para 40. Eu sentia que era para mim, porque era exatamente quando eu falava assim, pô, beleza, ela me pegou nessa curva aqui, tranquilo, mas agora para mim tá bom. Parecia que você tava com um script meu ali atrás daquela mesa, que você ia falando, e eu falava, caraca, mano, não é possível, gente, que eu já tava procurando a câmera escondida. Você até achou que era macumba baiana, não era não? Ah, só deve ser. Falei, gente, não é possível que essa mulher tá com o meu manual ali atrás. Ela estudou sobre mim e tá aqui falando. Então, assim, isso foi muito bom para mim, porque me incomodou. Então, quando eu voltava dos treinamentos, eu falava assim, não, eu preciso testar isso para saber se realmente faz sentido, né? Faz sentido ou se é só mais uma frase de incentivo igual essas que a gente vê na internet. E não era. Graças a Deus, porque me agregou muita coisa, me acrescentou muito. Hoje, a galera que acompanha o meu trabalho, e até um dos motivos de eu estar aqui nessa live com você, é porque eu acho, né, não sei, que eu soube aplicar o que me foi passado, até porque a minha empresa explodiu depois disso, porque eu comecei a enxergar outras coisas, olhar, pensar fora da caixa, olhar situações, configurar diversos cenários para eu tentar ter o máximo de saída caso acontecesse qualquer coisa. Eu adoro quando você fala de manhã, né? Que às vezes você posta nas suas stories. Vão dizer que é sorte, né? Invejosos dirão que é sorte. Eu até te plagiei. Porque muito dos seus comportamentos, eles foram internalizados por você, viraram hábitos e inconscientemente eles impactam nos seus resultados, né? E aí o que é bacana? Tem um amigo meu que fala, eu já falei isso para vocês várias vezes, ele diz, incomodou, doeu, leva para casa que é teu, né? Então, o que aconteceu com você lá durante os treinamentos foi a aceitação do incômodo. Porque muitas pessoas se incomodam quando a gente está numa capacitação ou num treinamento. Eu não falo para ninguém, muitas vezes eu começo a conhecer as turmas com o passar do tempo, né? Mas eu recebo às vezes feedback no primeiro encontro que diz assim, você parece que falou para mim. E na verdade não é. Todas as vezes que você esteve ali, pare para pensar se você não estava aberto para, né? Aberto para ouvir. Da mesma forma que você trouxe aí uma confissão dizendo, vai ser mais do mesmo, né? Isso é natural.
Porque Sim, não tem nada mais perigoso para nós do que abandonarmos o estado de aprendiz, né? É muito perigoso, porque um vaso cheio não cabe mais nada. Então, e eu tô falando assim porque eu vivo essa experiência todos os dias, Emício. Você entender que você não tem mais nada para aprender, desculpa, que você tem sempre coisa para aprender. Aí você vai pegar lá um tema de coisa que você já viu 5 vezes, você olha assim, ai meu Deus, comunicação assertiva de novo. Eu sou a expert em comunicação assertiva, sabe? Então, se você não vai para lá dizendo assim, cadê? Deixa eu ver o que é que eu posso aprender de comunicação assertiva nesse contexto aqui, mais um pouquinho. Você não enxerga, não né? enxerga. A neurociência diz pra gente que a gente enxerga exatamente o que a gente quer enxergar. Como assim, Cassinha? Isso é muito forte no processo de aprendizagem. Se eu quero enxergar tem uma coisa no nosso cérebro que chama heurística, que é, se eu tenho um caminho criado de coisas que eu estou acostumado a fazer, para eu desconstruir aquele caminho e pensar fora da caixa, enxergar uma coisa nova, eu preciso querer. E além de querer, eu preciso dizer assim, cérebro, você não vai pelo mesmo caminho, você não vai pelo mesmo caminho. Porque o desafio é neurobiológico, vai além da sua força. Então, tem uma Sim. imagem que eu gosto muito de falar, que é aquela imagem do ovo, sabe? Do ovo que é um ovo com as batatas em volta, que na verdade não é ovo, é um iogurte, Uhum. é um pêssego com iogurte e maçã. 10 vezes que a gente veja aquilo, mesmo depois a gente sabendo que aquilo não é ovo, a gente primeiro vai ver o ovo, para depois avisar para o Depois. cérebro, ei, lembre aí, não é não. Entende? Uhum. Então, sair desse caminho de acomodação e se deixar incomodar pelas oportunidades, não é para qualquer pessoa, isso é comportamental. Isso precisa de um querer, tá? Mas hoje a fala não é minha, eu falo demais. Se você deixar, eu vou falar mais do que é necessário. Então, vamos lá. Então, eu quero que você transforme aqui em prática, traga pra gente um pouquinho do que você entende que são os comportamentos que você acredita, né? Que te Uhum. ajudam a ter os resultados qual é o mindset do Dan? A gente vai fazer uma modelagem agora, né? Qual é o mindset do Dan? O que é que Dan pensa quando acorda? Como é que você se comporta diante de uma dificuldade? O que é que você enxerga? Quais são os pensamentos que vêm na sua cabeça? E o que é que você acredita assim, ó? Nessa hora, agora é o momento de beijinho no ombro para os inimigos, para os invejosos, seja lá o que for. Não, Cássio, eu faço isso, eu gosto disso, em cada treinamento, só para as pessoas entenderem. Nós tivemos um treinamento de gestão do tempo, nós tivemos um treinamento de gestão financeira pessoal, nós tivemos um de comportamento, de inteligência emocional, nós tivemos um contato de negociação, nós tivemos 8 contatos, cada um com temas bem diversos, né? E aí, o que ficou um pouquinho de cada para você, mas o que foi efetivo, assim? O que é que hoje você coloca na sua vida como prática? Hoje, o primeiro emocional, né? Eu acho que aquele treinamento do emocional foi tudo, porque eu tinha muito essa coisa de eu não tô bem por uma coisa totalmente aleatória, Aleatório. né? E eu trazia isso pro meu dia. E quando eu trazia isso pro meu dia, desandava tudo. Porque eu ficava pensando naquele problema, mas a minha ação estava aqui na minha frente, aquele problema estava lá longe. Então a primeira coisa foi começar a ter essa parte de gestão emocional. Quando eu comecei a controlar aquilo, quando eu comecei a trazer para mim os meus dias de sorte, né, que é o que eu coloco todo dia de manhã, partiu para mais um dia de sorte, e eu vejo isso se repetindo por muitas outras pessoas, grande parte que nem me conhece, eu começo a pensar o seguinte: se eu focava num problema e ele crescia, por que eu não posso fazer isso para a minha solução, né? Então, assim, tudo que a gente conquista, tudo que a gente acaba ganhando, muitas vezes as pessoas falam, nunca falam assim, caraca, o cara ralou pra caramba pra estar ali. Sempre fala que é sorte. Então eu peguei isso, fechei aqui e falei, não, cara, por maior que seja o problema, por mais quantidade de adversidades que eu tenha, eu vou atrás da minha sorte todos os dias. Então, a primeira coisa que eu faço é pensar na minha solução. E a minha solução é ter sorte. Então, eu acordo todos os dias pensando que eu vou ter sorte. Qualquer coisa que aconteça, não foi obra minha, foi sorte. Ai, nossa, um cliente novo. Nossa, que sorte. Então, assim, isso vai modificando o meu dia. E eu passei a ver que quando você acorda leve, o restante do seu dia não é pesado. Então, eu foquei na minha parte da manhã. À noite é só repouso.
Beleza. E aí eu quero que você fale para as pessoas o seguinte, o passo a passo para ter sorte, né? O passo a Passo passo a para ter passo. sorte, né? Passo a passo para. E assim, a gente está brincando, né? As pessoas vão falar assim, dois doidos, mas assim, não, é que o passo a passo para ter sorte, quando eu te conheci, e ao longo desses anos, né? Não vou falar aqui não, o pessoal não ficar mencionando a nossa idade, ao longo desses alguns anos, eu identifiquei, eu sou analista comportamental, para quem não sabe, e aí a gente fez disco e fez algumas coisas lá com a empresa que a gente, né, com a Citavete na época, a Nath tá aí, tá? Ela até falou assim, Essa aula foi massa, top. essa aula foi top. Nath, um beijo para você, um beijo para todo mundo da Citavete, que eu amo de paixão, tô morrendo de saudade, vontade de apertar, abraçar, beijar, tô morrendo de saudade do Rio de Janeiro, eu amo o Rio de Janeiro. E quando a gente começou a observar e fazer os perfis comportamentais, algumas coisas eram muito nítidas para mim, que são competências do novo normal, né? Desse novo normal é o termo que está se usando, concordem ou não, é o termo técnico que foi, né? Mas o que eu acho engraçado é que essas competências, mesmo como analista comportamental e analista de soft skill, de competência, essas competências eram competências que antes faziam as pessoas se destacar, né? Que é criatividade, ousadia, iniciativa, senso de humor, todas essas competências. A diferença, no meu ponto de vista, meu humilde ponto de vista, é que agora elas são de sobrevivência. Porque antigamente era assim, que as pessoas precisavam ter para serem diferentes. Tá? Depois eu quero que você lembre de falar do que é mais a Dan Dog Style, seus bonés, as coisas que você criou em paralelo a tudo que você faz, que é muito bacana, é totalmente fora da curva, tá? A grife dele, gente, ele tem uma grife de boné, a coisa mais linda do mundo, é muito bacana, que ele criou a partir do trabalho dele como groomer. E se eu tiver falado alguma coisa errada da sua vida, você pode corrigir, tá? Não, tá tudo certo, eu tô aqui quietinho. E aí eu percebo que essas são as suas competências que te trazem sorte, né? Talvez esses sejam os seus passos da sorte, né? O que é que você faz? Você se prepara, você estuda. Qual é a sua frequência de estudo, Dan? Qual é a sua frequência de adquirir novos conhecimentos? Qual é a sua frequência de análise e controle do que você produz? Como é que você olha para a sua empresa hoje? Olha, hoje eu olho para minha empresa como uma grande conquista, mas que ainda não está pronta. Eu sempre olho para ela, eu sempre vejo ela incompleta, porque sempre cabe mais alguma coisa, né? Aquele Danilo que já estava com o pote cheio, que achava que não precisava de mais nada, abriu a cabeça. Então, assim, os meus passos hoje, né, para ter minha sorte. Primeira coisa, modifiquei toda a minha comunicação com o meu cliente, né, essa parte digital, porque hoje, querendo ou não, as redes sociais são braços, né, que vão onde a gente não alcança. Então, eu comecei a estudar publicação, como se expressar, tudo, comecei a estudar a parte de internet, como você alcançar mais pessoas com isso. Comecei a focar em grupos específicos de clientes que são exatamente a minha área. Não adianta, por exemplo, eu vou trazer agora para a minha área de banho e tosa. Não adianta eu botar foto de um trabalho incrível de um cachorro que vai aparecer uma vez na vida, outra na morte para mim. Se eu coloco foto de trabalhos que são mais nosso dia a dia, seja profissional, ou seja até mesmo para o cliente, que ele vê um monte da raça dele igual na rua, eu trago esse pessoal para perto de mim. Porque eu começo a ser mais dia a dia, eu começo a ser mais, poxa, eu vi na rua, do que aquela coisa distante. Então, isso também, comecei a estudar o meu público. Depois disso, depois dessa parte de público, eu comecei a ver para onde que eu poderia crescer. Então, quem me acompanha sabe que todas as minhas especializações e estudos que eu faço, geralmente são de 2 a 3 por ano, que eu procuro fazer especializações fora do Rio. O que Vocês acontece? Escutaram isso? Pausa, por favor, pausa. Ele falou que faz de 2 a 3 especializações fora do Rio por ano.
Entenderam? Aí é mais um ingrediente da sorte. É só pra gente ir passando a receita da sorte para as pessoas. Né? Para quem quiser assistir depois a live e copiar. Né? Gente, me perdoem, né? Eu não estou sendo sarcástica, não, estou sendo verdadeira. Porque não existe sorte. Né? Não Sorte, existe. sorte foi o nome lindo e favorável que Dan fez uma âncora para ele. O que a gente viu isso em sala de aula, em PNL a gente vê isso. Ele criou uma âncora, inclusive, para se proteger e minar um pouco, né? Do que as pessoas tinham, porque quando alguém fala, deve ser sorte, não é desejando nada de bom, né? É provavelmente invejando, e não tem essa história de inveja branca, inveja amarela, inveja, né? Inveja é um sentimento que eu tenho quando eu olho para alguém que fez alguma coisa que eu poderia ter feito e não fiz por falta de atitude, né? Quando eu olho, por exemplo, eu não sou groomer, não tenho a menor habilidade. Se eu olhar para um cachorro que Dan fez, e como eu não tenho habilidade, não tenho interesse, não vou aprender, eu olho e sinto admiração. Caraca, o cara trabalha muito bem, olha isso. Isso é um sentimento a partir da admiração de algo que eu tenho por algo que alguém fez, mas eu não tenho competência nem habilidade para fazer e não quero fazer. Mas quando eu olho para alguém, pô, o cara acordou cedo, o cara estuda, faz 3 especializações por ano. Ele estuda todo dia, que eu sei, sobre tudo que ele já sabe e faz, ele reforça. Então, quando ele faz isso e ele tem sorte e ele se dá bem, e aí eu olho e falo, palhaçada, precisa isso, fazer todo dia, precisa acordar, né? O que eu tô sentindo é inveja, porque eu não tô fazendo o que Dan fez, porque eu não quis. Porque eu não tive a atitude para fazer, então aprendo a diferenciar inveja de admiração, né? E o que você finge que está admirando, você está morrendo de inveja, né? A inveja traz a tomada de consciência de que você não fez, não é porque você não tem inteligência para fazer, é porque você não tem atitude e iniciativa para fazer. Diga, meu amigo, vá, você estuda 3 vezes, você faz 3 especializações por ano. Estudo 3, e faço 3 especializações no ano, e em cima do que você falou, só aproveitar esse gancho. O que acontece muito? Não é julgando ninguém também, tá, gente? Mas você não vê no meu Instagram, final de semana, garrafas de uísque caro, que não dá para beber sozinho. Não adianta botar foto com 10 garrafas de uísque de R$300, que eu sei que você não bebeu sozinho. Não adianta botar foto no espelho com celular de 7 mil, com relógio de 4 mil, com fone de 3 mil, e depois virar para mim e falar assim, Dan, poxa, eu queria ir, mas está tão pesado. Eu falo, meu amor, pelo amor de Deus, só se programa, junta, vende esse relógio que você comprou, compra um celular mais em conta, que você vai ter acesso a tudo isso. A pessoa, às vezes, isso que você disse, dessa parte da inveja, né, de não ter capacidade. Gente, eu conheço pessoas que saem daqui para a região dos lagos, sei lá, para outro estado, para pular uma micareta 12 horas, mas não quer pegar 4 horas de viagem, 3 horas de viagem e assistir um dia de aula. Então, assim, vai muito da atitude da pessoa. Isso que você falou de sucesso... Escolhas. Exatamente, são escolhas. Eu tinha camisas que custavam R$400 no meu armário. Quando eu passei a ver que R$400 era uma aula que poderia me dar 1.200, 1.600 a mais no meu orçamento, que aí sim eu poderia comprar aquela camisa de 400 tranquilo, eu comecei a priorizar mais as coisas. Então, assim, quem quer se programa, quem quer vai e faz. Nilo, mas eu não conheço outro estado. Desculpa, meu amor, mas eu não nasci no Brasil na cabeça. A gente se programa, a gente liga para o professor, a gente combina ponto de encontro e vai. Porque se não for assim, a gente não conquista nada. E essa coisa da sorte que eu coloco todos os dias é exatamente o que você falou. Ela não existe. A sorte, ela não existe. Se uma coisa aconteceu, foi por alguma atitude que você tomou. Se hoje o Danilo Dogstyle existe, foi porque ele não desistiu quando as coisas ruins aconteceram. Quando as pessoas falaram que ele não seria capaz ou que ele seria somente um nada, ele não aceitou isso para ele e ele continuou crescendo. Então, assim, hoje, quando eu sento para conversar com pessoas que eu era fãs, que eu sou fã, na verdade, que eu sou fã até hoje, mas que eu era fã dessas pessoas, e você senta e conversa de igual para igual, nossa, quando acaba a conversa, eu chego em casa, parece que está soltando fogos assim de mim. Porque são pessoas que eu sempre admirei o trabalho e que hoje são meus amigos e que conversamos de igual para igual. Significa que eles baixaram o nível? Não. Significa que o meu nível subiu.
Eu comecei a crescer e hoje eu me igualo a eles. O que eu era só fã que eu via de longe, hoje são meus amigos. Então, assim, isso é muito bom. Isso é muito bacana. Você vê pessoas que querem ser igual a você. Hoje eu abro meu Instagram e tem de pet style, groomer style, dog style, até mesmo o próprio nome. Então, assim, e muita gente, às vezes, printa e me manda, a questão da inveja. Printa e me manda. Ah lá, tá inventando seu nome. Gente, eu tô dando referência pra alguém, eu tô feliz pra caramba. Putz, é Graças a Deus. muito bom isso. Graças a Deus eu tô servindo de referência pra alguém. Ainda vou lá, adiciono a pessoa e curto. Então, assim, eu acho muito bacana isso. Eu torço muito pelo crescimento de todo mundo. Porque se o nosso mercado começar a cair, eu caio junto. Se todo mundo cresce, o nível sobe E deixa eu e dizer uma coisa, automaticamente. que pelo menos é assim que eu sinto, né? É assim que eu sinto. Toda vez que alguém fala pra mim e diz assim, Cassinha, você fez diferença quando você me disse aquilo, aquilo aumenta a minha autorresponsabilidade de uma forma. E aí vem uma vozinha e diz assim, e como eu tenho um valor muito forte que é a congruência, uma vozinha diz assim, vai, fale agora, né? Vai agora, descuida, desliga seu radar, porque é esse o bacana de você compartilhar o que você tem. É que Sim. não tem mais nada. Tem uma neurocientista muito querida que ela fez a primeira live comigo, e uma professora minha, aliás, professora Vera, que foi minha professora de educação financeira, psicologia econômica, na Bovespa. Eu fiz uma formação com ela, que foi um divisor de águas para mim. Ali, assim, eu entendi como funcionava escassez e dinheiro na nossa cabeça. E ela é a maior referência no Brasil. E internacionalmente ela nos representa. Quem dá consultoria para Banco Central da vida é essa mulher. E ela anda de bota, uma roupinha super simples, anda de metrô em São Paulo, né? E eu tô trazendo isso para vocês, porque assim, não tem nada errado em você querer um super carro, ela mora numa cobertura, uma escolha dela. Ela faz escolhas, é como ela disse, eu faço uma viagem por ano para conhecer um lugar, mas eu não comi daquilo perto, aqui no centro de São Paulo. Então, assim, são as ostentações, ela fez escolhas e ela vive a vida dela, ela não vive a vida do outro. E é isso que eu acho bacana, que quando eu levo para a educação financeira na sala com vocês, eu digo assim, eu pergunto, você vive a sua vida ou você vive a vida que você acha que as pessoas querem que você tenha? Eu vivi muitos anos, eu troquei o carro tem um ano, exatamente um ano eu me dei de aniversário, eu troquei um carro, eu estava 10 anos com o mesmo carro, e eu ouvi as pessoas me dizer assim, você tem um carro de 10 anos, né? E aí, dá vontade de dizer, eu tenho um carro de 10 anos, mas eu faço uma viagem internacional todo ano. Né? Mas enfim, não tô devendo nada a ninguém, né? Tá tudo Mais ou lá, menos tudo isso. pago, né? Então, assim, não essas são as escolhas. Eu sempre vivi a minha vida, graças a Deus, atraí para minha vida de família pessoas que também, meu marido, você conhece a peça, centradaço, Conheço. né? Pé no chão. Então, eu acho que tudo isso a gente acaba aprendendo e aí não tem como a gente não alcançar sonhos quando a gente vive a nossa própria vida. E eu acho que nada acontece por acaso. Na meditação de manhã, que eu fiz hoje de manhã, eu medito todos os dias 6 da manhã com um japonês fantástico chamado Tadashi Kadomoto. Ele não tem propaganda, não é porque eu admiro mesmo. Ele falou assim, viva a sua própria vida. Tem um texto muito bacana e ele falou, viva a sua própria vida. Se você quer, o que é prosperidade para você? O que é prosperidade para Cássio? O que é prosperidade para Dan? Né? Eu só não posso desejar a vida de Dan, desejar o sucesso de Dan sem fazer os esforços que Dan faz. Sem abrir mão das coisas que você abre. Exatamente o que eu falo. É exatamente isso que eu falo. Quando uma pessoa fala comigo, assim, quem conversa comigo no privado sabe que eu deixo as coisas bem as claras, né? Então, assim, Dan, eu quero ser igual você. Gente, primeiro que nenhuma pessoa é igual a outra, já começa por aí. Outra coisa você não sabe... Eu vou te interromper, porque tem a galera te sacaneando aqui, botando assim, ó, beba água, galera. Gente, ele é o paranoico da água. Paranoico da água. Já foi 2 copos aí. Você tá falando as coisas e o pessoal tá dizendo, receba, vai aí, ó, agora aguente a pedrada, entendeu? Tá escutando, processe, entendeu? Na Bahia a gente fala receba, entendeu? Então, tem baiano aí na live. Tô vendo. Então, assim... Fale, meu amigo.
Dan, eu não tô te ouvindo. O que eu falo Pronto. muito? Ó, deu uma travadinha, Dan. Eu não sei se é a minha internet ou a sua. O que eu falo muito com essas pessoas? Gente, você pode desejar sim ter a mesma posição profissional que aquela pessoa. Oi. Opa, Tá calma aí que voltando. travou. Voltou? Calma aí. Tá travando. Deixa eu ver se volta, se melhora. Tem uma embaçadinha da imagem de Dan, deu uma travadinha, deve ser a internet. Enquanto eu bebo água. Gente, quem quiser fazer pergunta, coloca na interrogaçãozinha. Acho que já tem uma que eu vou olhar. Deixa eu ver se a internet dele normaliza. Ó, o Dan caiu. Ele deve estar voltando aí. Tem uma pergunta aqui. Já pediu para voltar. Deixa eu ver, ele já pediu aqui. Deixa eu só ver se dá o ok. Se ele volta. Oi. Voltei. Gente, aconteceu um negócio que nunca aconteceu agora. Pediu assim, desejo aceitar e me apareceu uma lista de pessoas além de você. Não sei se outras pessoas pediram para conectar também. Dan, tem uma pergunta aqui. Quando você teve a ideia de atender a domicílio, em domicílio você você trabalhava em loja física, não é isso? Tem uma pergunta? Sim. Já trabalhava em loja física. Eu trabalhei por muito tempo em pet, né? Eu tenho 17 anos de pet, tenho mais ou menos 12 de domicílio, só que assim, fixo mesmo no domicílio, só domicílio, deve ter já uns 3 anos, 3 para 4 anos, que eu me dediquei somente a dog style. Antes disso, eu trabalhava em pet e atendia por fora. Que é o tempo que a gente se conhece. A gente conheceu o quê? 2016, 2017, não é isso? Isso. Foi exatamente. Foi quando eu entrei para a Citavet, né? Eu já estava fazendo domicílio um pouco antes disso. Estava me dedicando só ao domicílio. E aí depois eu entrei na Citavet e saí agora e continuei. Então, assim, o que a gente estava falando a respeito do sacrifício, né, que a gente tem que fazer, é muita renúncia. Gente, é muita renúncia. Você sair de casa de madrugada, pegar ônibus, atravessar 6 horas, estudar o dia inteiro, pegar ônibus, voltar 6 horas para trabalhar no dia seguinte. Isso tudo são sacrifícios de quem quer chegar em algum lugar, né? A pessoa precisa sofrer para chegar nos lugares? Não. A pessoa precisa sofrer para estar onde ela está? Não, mas não é fácil, né? Então, assim, quem vê o Dan hoje não sabe quantas vezes eu deixei de comer alguma coisa na rua para guardar um dinheiro, porque eu tinha um propósito. Quem vê o Dan hoje, às vezes até me zoam por eu atender com transporte público, de eu pegar ônibus, às vezes eu boto foto dentro de ônibus, dentro de metrô, e o pessoal fica me zoando, e eu falo, gente, eu sei por que eu estou aqui. Eu sei por que eu estou aqui. Eu tenho pessoas que eu vejo com a moto do ano e que queria estar onde eu estou, então eu estou bem. Eu não me esquento para isso. Eu estou vivendo a minha vida, exatamente o que você ensinou naquela sala. E antes eu me preocupava pela posição que eu ocupo, o que os outros iriam achar. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia é a minha vida, é o que eu vivo, que está bom para mim e para minha família. Isso para mim que é o suficiente, né? Claro que eu estou sempre buscando mais. E com isso, e com esse pensamento, foi onde a Dog Style começou a abrir o leque, né? Depois de todos aqueles conhecimentos, que eu juntei tudo que você me passou, que eu li, reli, repassei aquilo, eu vi que a Dog Style poderia crescer e muito. E aí com o boné, né, que acabou virando a gripe, eu fiz um boné para eu trabalhar, porque aqui no Rio de Janeiro é um sol na cabeça, danado. Eu fiz um preto com dourado para eu trabalhar e um florido para eu usar no meu dia a dia. Aí veio uma pessoa muito abençoada, que eu nem lembro quem foi, mas eu já amo essa pessoa, e falou assim, caraca, quanto é?
aquilo ali, eu já liguei pro menino que faz. Eu falei, olha só. Toma, é tanto. Foi exatamente isso. Foi praticamente isso. Eu ia botar na cabeça, a pessoa falou, quanto é? Eu falei, ô meu filho, aqui, ó. Pra você na promoção hoje, é X. Então, assim, já liguei, já entrei em contato, já vi quanto que saía, quanto que seria meu custo, quanto seria um valor justo para venda, e a Dog Style Store surgiu. De uma pergunta surgiu a Dog Style Store. Então, assim, o porquê de trazer esse conceito para o domicílio? Por que o seu domicílio, eu não vejo você botando um monte de cachorro por dia, mas sim cada cachorro mais engraçado que o outro, cada trabalho mais específico que o outro. Eu comecei a focar na parte de qualidade e a partir do momento que você começa a se dedicar, ter uma entrega maior do seu trabalho, a sua clientela ela se seleciona automaticamente. A galera que quer o básico, que quer o pouco, que quer o mais do mesmo, ela passa a não te procurar mais. Porque elas já começam a te olhar e falam assim, poxa, não, peraí, ali não, eu não quero o meu cachorro assim. Ou então, não vou pagar para meu cachorro ter isso. Já por outro lado, a pessoa que está penando para arrumar alguém que faça um serviço que ela tanto deseja, que ela tanto procura, quando olha, é aquilo que você falou. A pessoa tem um olhar de admiração, olha para o dela em casa e fala, é aquilo ali que eu quero. E vem atrás. Então, assim, potencializei meu atendimento. Então, eu comecei a criar uma outra visão a respeito do domicílio. Não é só aquele cara que trabalha no pet e vai ali fazer um dinheirinho extra. Hoje o domicílio é artigo de luxo, sim, porque o meu atendimento é bom, sim, porque eu estudo, eu invisto para que ele seja assim. E quem paga por isso entende o valor. Outra coisa, a marca de boné. E aí, de tanta gente vir no meu direct e tudo e perguntar, poxa, como é que você faz isso? Como é que você fez aquilo? Falei, gente, se eu vou até a casa do cliente entregar o meu serviço de banho e tosa de domicílio, por que eu não posso ir até o pet no profissional dar uma aula? Então, assim, muita gente não tem a mesma disponibilidade, muito a não querer, né? Mas a grande parte não tem a mesma disponibilidade de sair para ir viajar, para ir fazer uma especialização, de sair no final de semana e fazer um curso. Então, eu separo de 1 a 2 dias na semana na minha agenda programada e vou até a pet da pessoa. Hoje mesmo eu passei o dia dando uma aula. Então, assim, os nichos começaram a surgir a partir do momento que eu comecei a exercer o trabalho. Então, assim, como na nossa área a gente escuta muito essa coisa de os clientes daqui não fazem isso, os clientes daqui não pedem isso, às vezes esses clientes não pedem só por simplesmente ninguém fazer. Então, a partir do momento que você começa a fazer, você começa a gerar demanda. A partir do momento que a demanda é gerada, o público vem. E aí só cabe a você para se destacar no meio daquilo que você quer. Então você começou a perceber, você começou além de atender os seus clientes em domicílio, você ensina outros profissionais, você compartilha, né? Você transformou isso em negócio, você vai a outros pets e ensina o que você sabe, né? Você ganha com os bonés, né? Você direciona, você hoje planeja os seus ganhos, você direciona e avalia os seus ganhos, você estuda passo a passo das coisas, né? Então, de forma muito estruturada, o Dan empreendedor é outro hoje, né? O Dan empreendedor, inclusive, o que é um dos principais comportamentos ou um dos mais evidentes comportamentos empreendedores é olhar para um cenário e enxergar o que ninguém vê. Né? Exatamente. Enxergar, olhar para um cenário que todo mundo que está à disposição de todo mundo e enxergar o que ninguém vê, o que eu posso tirar daqui. Este é um momento, Dan, que está sendo desafiador para a maioria das pessoas, né? Eu estou vendo muita gente botando a mão na cabeça dizendo o que é que eu vou fazer agora, né? Imagina só, o serviço que eu faço é um serviço aglomerador. Sim, né? Meu trabalho até o final de 2018 era 100% presencial. E aí, em final de 2018, uma cliente me deu a cutucada que eu te dei, né? E fez assim, não dá para ser mais presencial, eu quero que você atenda meus colaboradores líderes e você vai ficar caro se eu te mandar para cada cidade. Cada um está numa cidade diferente
inclusive em outros estados que não a Bahia. E eu ia uma vez por semana para cada lugar desse atender os diretores. Nossa. Né? E ela falou, não dá, não cabe no meu bolso, isso tá surreal, vai ter que ser online. E eu super resistente, você sabe que eu gosto da coisa presencial. E eu falei, não vai ser. E aí eu me desafiei em final de 2018, início de 2019, antes da pandemia, a entrar nesse mundo de atendimento online, com coaching, com mentoria. E aí, meu amigo, se não fosse isso, agora na pandemia a Cássia estaria ferrada. Entende? Então, claro, meu volume de trabalho caiu, é indiscutível isso, porque a maior parte do meu trabalho era presencial, né? Mas eu estou me reinventando, eu construí uma coisa que você construiu e a gente aprendeu junto isso, que é construir autoridade, não é autoridade de mandar, é construir respeito com o seu cliente. Então, hoje, quando eu faço uma proposta de repente online para o meu cliente fala, vamos tentar, Cassinha, vamos ver se vai dar certo, porque existe uma confiança por trás disso. Então, eu gostaria que você vou tomar a ousadia de fazer junto com você, né, o resumo do passo a passo da sua sorte, né, estar aberto para perceber o que o mundo está te oferecendo, escolher e decidir olhar para as oportunidades, garimpar oportunidades, aprender a partir da curiosidade, tá? Exatamente. Duvide de tudo, duvide de um contexto, duvide de uma possibilidade, né? Duvide de tudo. Quando você gera dúvida e você se permite questionar, você aprende coisa nova. O nosso cérebro só aprende a partir da curiosidade, né? Não aceite tudo que está lá, mas assim, se bebe o café antes da água com gás antes do café. Por quê? Você sabe disso? Não. Mas porque disseram que sim, se não, vai lá dar um Google, que não está no Google, não existe. Né? Então vai lá e pesquisa e se desafie. Tem a iniciativa, que é o que você sempre fez na sua vida com maestria, né? Resolva, corra atrás, aprenda coisas novas todos os dias, aprenda uma coisa nova todos os dias. Eu estou me desafiando agora, você não sabe, eu estou aprendendo a editar vídeo. Entendeu? Meu Deus! Eu não estou aguentando mais assistir esses meninos no YouTube, como faz. Um ensina de um jeito, outro ensina de outro. Eu falo, meu Deus do céu, uma hora eu aprendo. Enfim, aprende. Trace metas para sua vida, metas assertivas. O que mais, Dan? Você pode compartilhar com as pessoas. A gente está caminhando aí para os 7 minutinhos finais. E eu queria que a gente agora transformasse em comportamento prático, sabe? O que é que você pode dizer assim, gente? Façam isso. E aí eu só vou dizer a última, que talvez seja na minha não a última do que você tem, tá? A minha última para eu passar a palavra para você. Vivam a vida de vocês, não viva a vida do outro, né? Pare hoje, pare amanhã, vá para o papel, porque na cabeça é sonho, e sonho a gente dorme quando acorda, nem sempre lembra, né? Objetivo e meta vai para o papel, fica lá para toda hora que eu tiver sem vergonhice da preguiça e da procrastinação, eu leio, minha consciência me lembra, vá para o papel, determine coisas que você quer, com o prazo que você quer, né? Mas assim, que você quer. É a sua vida, né? Isso precisa acontecer antes de qualquer coisa. E o que mais? Quem é o Dan que eu admiro tanto? Quem é o Dan que as pessoas podem se inspirar? Sem falsa modéstia, né? Olha, gente, a primeira coisa é aquilo que você falou, né? Não olhar só em uma direção. Então, hoje, quem ri de uma brincadeira que eu faça, quem ri de uma legenda que eu coloque, eu assisto página de meme, eu fico olhando aquelas besteiras e dali vem inspirações, porque a minha página é através de humor, né, com os meus clientes, porque ao mesmo tempo que o profissional está vendo e está rindo, falando, caramba, isso acontece no meu dia, o cliente também está vendo, falando, caraca, olha o meu cachorro, que maneiro. Então, assim, essas coisas ajudam muito. Começar a olhar coisas por fora. Criatividade, página de cabeleireiro, eu olho para fazer aquele franjão, gente, pelo amor de Deus, aquilo ali que virou... Eu amo aquele franjão. que virou coisa, aquilo ali foi uma foto que eu vi de um cachorro, e na verdade aquilo ali é uma técnica que eu não sei botar laço. O meu laço sempre sai torto. Então foi uma saída que acabou virando uma febre. Então, assim, uma coisa que você falou comigo uma vez. Quando você está diante de um problema, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? A gente já fica, né? Sai palavrão, ferrou, que não sei o quê. E aí você me ensinou
como eu posso resolver isso? Como eu posso mudar isso, mudar esse cenário? Então, assim... Pode até dar um palavrão, desabafa, dá Pode um falar. palavrão, agora o que vem depois não me importa, depois do palavrão, E- né? Exatamente. Então, assim, a ação depois do palavrão é exatamente o que vai definir fracasso ou sucesso. Nessa pandemia, eu recebi milhares de ligações de gente falando que estava ferrada. Gente que faz trabalho igual o meu, de domicílio. Danilo ferrou, porque ferrou, porque ferrou. Só vê isso. Eu falei, gente, não é ferrou, vamos ver o que, que pode acontecer. Eu liguei para os meus clientes, mandei mensagem, programei, demos um espaço maior de dias, eu diminuí o atendimento, a gente fomos se adaptando. Então, assim, eu vi uma frase esses dias e realmente aquilo ali eu trouxe para mim e eu acho que compartilhar com vocês foi uma propaganda que eu vi e nela estava escrito quem vence não é o mais forte ou mais inteligente, é o que se adapta melhor às mudanças, né? É o que se adapta melhor às coisas. Então, o período que nós estamos hoje é de adaptação. Se você só olha numa direção, se você só faz exatamente uma coisa, quando acontece uma coisa por fora, você fica perdido. Um exemplo, eu mandei o convite dessa live para mais de 300 pessoas. Eu devo receber umas 50 perguntas por dia. Essa hora, 7h44, as pessoas geralmente estão em casa. Não estão vendo milhões de coisas. Poderia estar acrescentando? Sim, mas elas tiveram as escolhas dela. O que, que vai acontecer a seguir essa live? Vem me mandar mensagem e perguntar o que, que foi dito. Isso é sempre o que acontece. Então, gente, procurem mudar o comportamento de vocês. Hoje, o nosso comportamento fala muito sobre nós. Fala muito, muito, muito sobre nós. Então, assim, aconteceu um problema, você se afunda nele se você quiser. A crise chegou, você permanece nela se você quiser. Tudo o que você faz implica diretamente no resultado, seja para bom ou seja para ruim. Então, mude a atitude de vocês. Tá? É isso que define os meus dias de sorte e os dias de azar para todo mundo. Hoje eu fiz um story para você e coloquei assim, chega de mimimi, né? Então, uma sacada do Dan ele não tem mimimi, sabe? E assim, ó, Então, autorresponsabilidade é tudo. Cuidado, porque quando uma tragédia acontece, é culpa do coronavírus, é culpa de não sei de quem, né? E as pessoas não gostam quando eu digo isso, que se bateram no seu carro, parte da culpa é sua. Ou não culpa não, parte da responsabilidade é sua. Como assim? Porque a partir do momento que você decide ter carro, tá implícito que pode acontecer alguma coisa desse tipo. Então, assim, para de o tempo todo querer ficar buscando um responsável, né? Todo o contexto é sempre eu, o outro e o contexto. Eu, o outro e o contexto. Faça 100% da sua parte. Faça o seu 100%. Porque quando a gente faz os nossos 100%, a gente impacta e influencia 100% do outro, influencia 100% do contexto. Né? Só que o que acontece? Eu não faço meu 100%, e aí, quando um problema acontece, eu já vou nos 100% do outro e do contexto procurar transferir essa responsabilidade. Né? Então, sejam protagonistas das histórias de vocês. Diga assim, o que eu poderia ter feito de diferente que mudaria esse cenário, né? O Instagram desagradável acabou. Desagradável não, você é ótimo, Instagram. Acabou de me avisar aqui que nós temos 1 minuto e 50 segundos, né? Mas eu acho que foi uma experiência. Eu estou muito feliz, Dan, com a nossa live. Tem até os fogos estourando aqui, foi o que eu mandei estourar para vocês que estão ouvindo. Acho que só teve verdade, né? Você é isso aí, quem te conhece sabe. Eu fico muito feliz de ter, de alguma forma, ter colaborado com o seu mindset. Isso me dá uma responsabilidade absurda de não desligar os meus radares. Né? Eu também choro, eu também fico preocupada na pandemia, eu também dou os meus momentos surto aqui, mas eu vivo meu luto por 5, 10 minutos, no máximo uma manhã, né? Dou o meu chilique e saio dele muito rapidamente, porque nós somos gente, né? Então, que a gente possa se agarrar à nossa sorte. Obrigada do fundo do meu coração, né? Que você continue cheio de sorte. Ah, tomara. E executando os passos para garantir e mantê-la. Né? A todos que estiveram aqui, muito obrigado. Nath, pessoal da Citavete, todo mundo que teve os seguidores do Dan, né? Aos elogios e
e palavras carinhosas que tiveram aqui hoje nessa live. Muitas coisas bacanas foram ditas aqui para você, meu amigo, sobre quem é você, validando quem é Dan, né? Outras muito bacanas para mim, também fico muito feliz por isso. Sigam o Dan, sigam Cássia, Eficácia, e assim, a gente acessem, a gente está aí para o que der e vier.